Gostaria só da igreja acompanhar o Senhor, amém? Amém. Está tudo bem com todo mundo, sem grandes problemas? Alguém está doente aqui? Alguém está com preguiça? Está tudo bem? Eu gostaria de convidar a igreja mais uma vez. Vamos cantar mais uma vez a música que foi a última música que foi cantada. Vamos atrair mais uma vez a presença de Deus para que nessa noite aquilo que Deus preparou para nossas vidas seja cada vez mais claro em nossas vidas. Amém?
2 de Coríntios, capítulo 12. Segunda de Coríntios, capítulo 12.
Vamos começar a ler a partir do versículo 1 até ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, gostaria de pedir perdão à igreja. 1 de Coríntios, desculpa. Vocês são bravos. 1 de Coríntios, capítulo 2. Obrigado, Fábio. Primeira carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você pode tomar o teu assento? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos da época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do homem, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual
julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Palavra do Senhor. Você pode baixar sua cabeça? Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Assim como desde o princípio, a Tua Palavra, ela é eterna, fala aos nossos corações. A honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. É com grande temor que nessa noite, temor e tremor, estou aqui falando para os grandes ilustres, principalmente pessoas de maior idade que eu, porque eu acredito que tudo aquilo que eu sei não se compara à sabedoria que cada um de vocês tem, porque acredito eu que a honra não é vossa de ter a mim em frente de vocês. Talvez eu poderia trocar, dizer que eu não sou nada, estar aqui em frente de vocês falando, trazendo a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu me reduzo a nada, para que aquilo que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite possa alcançar o teu coração. O tema que eu vou conversar com os irmãos nessa noite é sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Hoje faz exatamente 18 dias em que a França, especialmente a cidade de Paris, sofreu um choque, um atentado terrorista, isto é, provocado por 12 irmãos, mais um rapaz, cujo nome chama-se Said Sherif Kouachi. Eles são de origem argelina. O que aconteceu lá na França não aconteceu por acaso. É que a história nos ensina, é que a mídia nos ensina que houve aquele atentado, porque o semanário ou a empresa que produzia ou que produz o jornal naquela cidade de Paris, eles zombaram contra uma religião, e essa religião todo mundo conhece, que é o islamismo. Eles zoaram, eles abusaram, eles chacotearam. Talvez algumas lideranças, um dos líderes dessa religião e o seu fundador, que foi Maomé. Não foi uma morte. A morte que aconteceu não foi uma morte repentina, mas sim foi uma morte anunciada. Tudo isso provocado pela religião. O que faz da religião um ser humano tão fanático a ponto de ele não entender que o mais importante na vida é o amor, aquilo que Jesus nos ensinou, que nós precisamos amar o próximo. Diferente de todas as religiões, eu poderia dizer que o cristianismo, através da pessoa de Jesus, foi o meio pelo qual ele nos aproximou a termos um real encontro com Deus, a ponto de que as verdades que Deus depositou na humanidade seja claro, seja real, seja vivido, e que esse amor deve ser expressado através da mudança que houve na vida do ser humano. A religião
transcende a sabedoria humana, que transcende todo o conhecimento que existe nessa terra. Existem mais de 10 milhões de religiões no mundo. Cada uma delas se difere da outra, mas com uma mesma finalidade. Isto é, a finalidade é o ser humano tentar se aproximar de Deus. A mente humana, o ser humano, não consegue, jamais conseguirá entender a grandeza de Deus. Por mais que o ser humano tenta filosofar, tenta estudar, ele pode levantar questões tão problemáticas, sempre será impossível, pois nós não estamos aqui nesse mundo para justificar a existência de Deus, dizer que nós encontramos a prova de que Deus ele existe. Mas o único propósito que nós estamos aqui nessa terra é apenas conhecer a Deus todos os dias das nossas vidas, honrar a Deus com toda a nossa vida e glorificá-lo até ao último dia da nossa vida. O cristianismo, eu poderia dizer nessa noite, que o cristianismo, ele não é uma religião. Eu gostaria de justificar nessa noite por que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Ela não se tornou, o cristianismo não é uma religião por 4 razões. Se você estudar várias religiões que existem aqui no mundo, você vai ver que essas religiões que existem 4 coisas em comum. A primeira coisa é que em toda religião tem que ter um sacerdote. Tem que ter um sacerdote. No islamismo nós encontramos um sacerdote, alguém que é o líder. Mas a história da fé cristã, ela nos ensina que houve apenas um sumo sacerdote, aquele que entrou no Santo dos Santos, trouxe consigo toda a humanidade, e que atualmente nós não precisamos de um intercessor. Nós não precisamos de um intercessor humano. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nome dele é o Espírito Santo. Nós temos um sumo sacerdote. E Jesus, ele foi o único. E ele, sendo o sumo sacerdote, ele fez com que todos nós nos tornássemos sacerdotes, reis e sacerdotes. Eu não preciso que você leve os meus pecados diante de Deus. Eu posso chegar. Você não precisa do padre, você não precisa do pastor, você não precisa de ninguém, porque a partir do dia que você conheceu Jesus como teu Senhor e único Salvador, ele deu a você o direito de ter acesso direto à presença de Deus. Noutras religiões, você vai precisar de um sacerdote. Você vai precisar de um sacerdote. Em segundo lugar, por que o cristianismo não é uma religião? O cristianismo não é uma religião porque em todas as religiões você precisa de um lugar para cultuar. Você precisa de um lugar cultico. No terreiro de Macumba, na Macumba você precisa de um terreiro. No islamismo você precisa de uma mesquita. No judaísmo você precisa de uma sinagoga, de um templo. Você precisa de tudo isso. Mas no cristianismo você não precisa. Você faz o teu culto. Você adora o Senhor em todo lugar. Apenas você vem aqui para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Aquilo que você é aqui é aquilo que você é na tua casa, é aquilo que você é no teu lugar de trabalho, é aquilo que você é em casa, é aquilo que você é na rua, em todo lugar. E se isso não está acontecendo na tua
fundamento da vida cristã. Em terceiro lugar, por que o cristianismo não é uma religião? O cristianismo não é uma religião. Porque o cristianismo não é uma religião. Porque nós não precisamos de um dia. Nós não precisamos de um dia para cultuar. No islamismo, você precisa da sexta-feira e emenda até no sábado. No judaísmo, você precisa do sábado. Na macumba, você precisa da sexta-feira. Mas no cristianismo, você não precisa de dia. Todo dia é dia para adorar ao Senhor. Todo dia é dia para adorar ao Senhor. Todo lugar é lugar para adorar ao Senhor. Você não precisa desse espaço. Você faz desse espaço, desse lugar, da mesma maneira que você faz no teu lugar de trabalho. Você faz da tua empresa um lugar de adoração. Por que o cristianismo não é uma religião? Porque no cristianismo você não precisa de oferta. Você não precisa de sacrifício. Talvez você pode dizer o seguinte: não, por quê? Não tem lógica. Por que eu não preciso do sacrifício? Eu já li na Bíblia que eu tenho que, como sacrifício vivo. O cristianismo, talvez eu poderia dizer o cristianismo, a fé evangélica brasileira, ela está misturada de quatro raízes. A primeira, norte-americana, europeia, africana e indígena. Isso faz com que, por mais que a pessoa reconheça Jesus como Senhor e Salvador, tem a tendência de fazer alguma coisa. Eu tenho que ajudar Deus. Você não precisa ajudar Deus. Você é um agente passivo na ação de Deus na tua vida. Não são os teus dízimos, não são as tuas ofertas que vai fazer com que Deus te ame mais. Você não precisa levar uma galinha, você não precisa levar um boi, você não precisa sacrificar. No islamismo você precisa sacrificar. No hinduísmo você precisa sacrificar. Na macumba, seja qualquer tipo de religião, você precisa sacrificar. Talvez você conheça alguns lugares onde você tem que dar uma oferta de sacrifício. Que tipo de oferta de sacrifício? Isso é mentira. E isso não é evangelho. No cristianismo, nós não precisamos de lugar. No cristianismo, nós não precisamos de sacrifício. Porque o único sacrifício foi suficiente e foi o sacrifício de Jesus. Basta, foi um sacrifício puro. Você não precisou, Deus não precisou da tua ajuda. Por isso, deixe de sacrificar. Deixe de sacrificar. Daí você pode dizer o seguinte: mas será que aqui não tem sacrifício? Será que nos dias de hoje, nas nossas igrejas, não tem tido sacrifício? Muita gente tenta sacrificar, agradando o líder, agradando o pastor, agradando os irmãos. Tem que me sair bem na fita. Não. Você tem que primeiro reconhecer que você não precisa fazer nada. Você só vai fazer depois de você reconhecer a graça que o alcançou. Essa graça não te leva você a ter benefícios, mas sim te leva a um total reconhecimento daquilo que o Evangelho fez na tua vida.
Meus irmãos, o que nós vivemos nos dias de hoje é totalmente diferente daquilo que, talvez eu poderia dizer, aquilo que Jesus ele queria nos ensinar a respeito do Evangelho, a respeito daquilo que Jesus, através da revelação, passou ao apóstolo Paulo. Daí você pode entender por que essa minha introdução está sendo tão longa assim. Por que eu estou sendo assim tão longo na minha introdução? Para que no final você entenda por que Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Corinto, ele começa com a seguinte frase: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação. O cristianismo que nós vivemos nos dias de hoje, eu volto a dizer que não é uma religião. Porque como é que isso aconteceu? Isso aconteceu devido a um homem chamado Constantino, que ele adulterou totalmente o verdadeiro sentido do Evangelho. Tudo isso se deu no ano de 1900 da nossa era, em que a palavra eclésia foi usada para se referir a esta reunião que nós estamos aqui nesse lugar. A reunião dos cristãos era realizada em casas, em catacumbas e não em templos, esse lugar que nós chamamos. Os templos cristãos, eles surgiram apenas no século IV. Após a conversão, talvez nós podemos dizer, falsa conversão de Constantino, e os cristãos não achavam os seus lugares de reunião de templo até o século V. Para a tua informação, o primeiro templo cristão, ele foi construído pelo imperador Constantino sobre a influência de sua mãe, chamada Helena, que depois ela veio a ser chamada de Santa Helena. No ano de 327 da nossa era cristã, à custa do recurso do povo, dos recursos públicos, e que a arquitetura desses templos, eles tiveram exatamente a semelhança com os templos pagãos. Eles reverteram, ou eles ao construir, tiveram o mesmo formato que os templos pagãos. A era de Constantino, ou nós poderíamos dizer o seguinte, que o cristianismo que nós estamos, em que nós vivemos, ele é fruto de 3 momentos da história. O primeiro é conhecido como a era de Constantino, é conhecido como a era da Reforma Protestante e também conhecido como a era dos avivamentos. É difícil entender o que Jesus queria dizer devido ao nefasto desvio nos nossos dias a que chamamos de catolicismo romano, ortodoxo, evangelicalismo ou pentecostal, neopentecostal, ou talvez poderíamos dizer pseudo-pentecostal. É difícil identificar a questão da fé cristã, discernir do mundo evangélico o que Jesus queria ensinar verdadeiramente aos seus discípulos, porque o que nós vemos nos dias de hoje, eu poderia dizer que é exatamente uma mistureba, assim como vocês dizem brasileiro. É de uma tradição grega, uma tradição europeia, talvez americana, africana e também indígena. Toda religião trata a figura divina como mais um ser de todo
vice-versa. Em Jesus, a religião acaba. Nós não precisamos usar meio para conseguir alguma coisa, mas Ele veio ao encontro de nós e estamos em Cristo, assim como uma criança nos seios de sua mãe, quando ela está no momento de receber o seu leitinho. É desse jeito que você e eu, nós estamos na presença de Deus. Eu e você, nós não precisamos fazer nada. Se você tem a ideia de que você precisa fazer alguma coisa, você precisa rever o teu conceito de evangelho. Paulo, ao escrever, ele se reconhece exatamente que quando ele esteve na cidade de Corinto, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele presenciou, era totalmente diferente aquilo que era a realidade do evangelho, aquilo que era a realidade da cultura grega, romana. E Paulo não chega com seus próprios títulos. Por quê? Para que o cristianismo, para que o evangelho não tivesse um modelo de outras religiões. Para que o evangelho não tivesse um método, o exemplo, a cara de outras religiões. Por isso que ele fala que quando eu cheguei em Corinto, eu não cheguei falando bem para vocês. Eu não cheguei me exibindo dos meus títulos, falando que eu sei, que eu posso, mas sim com humildade. Se você quer crescer na vida, seja humilde. Paulo tinha tudo para se orgulhar. Paulo tinha tudo para ser aquilo que ele poderia ser, que eu sou. Mas Paulo, ele se humilhou. Paulo não tinha uma boa eloquência. Paulo, ele não falava bonito. Talvez você se lembra daquele cara, enquanto Paulo estava pregando, ele dormiu e caiu. Se Paulo talvez fosse como pessoas que nós conhecemos que tinham grande desenvoltura na sua oratória, Eutico não dormiria, mas ele dormiu. Sabe por quê? É que Paulo, ele sabia verdadeiramente a essência do Evangelho, que a essência do Evangelho não estava baseada em sabedoria humana. Ele não precisava chegar na cidade de Corinto se exibir dos seus próprios títulos. Ele queria dizer o seguinte: olha, o evangelho que eu estou trazendo para vocês não é uma religião. Não é uma religião o evangelho que eu estou trazendo para vocês. O evangelho que eu estou trazendo para vocês, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se você entender que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho que transforma, é o evangelho que traz vida, a tua vida muda. Ela muda porque não é você que muda, porque alguém que está fora entra em você e ele transforma e muda a tua vida, e a partir daquele momento você se torna uma pessoa diferente. Eu também entendo que a restauração do ser humano, ele não é instantâneo, é um processo. É um processo em que aquele que mentia já não vai continuar vivendo uma vida de mentira. Aquele que roubava já não vai continuar a viver toda a sua vida roubando. Aquele que traía a sua esposa já não vai continuar traindo a sua esposa. Aquele que estava tentando pensar em acabar com o seu casamento, falou assim: não pode, cara. Eu não vou abandonar aqui os meus filhos. Aconselho. E ele vai se deixar ser tratado e moldado através do Evangelho. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Nenhum ser humano consegue transformar a vida de outro ser humano.
não dê a bronca para ele. Vai orar. Porque o Evangelho é que transforma a vida do teu filho e da tua filha. Se você tiver a ver que o teu irmão, o teu parente, seja quem for aqui na igreja, não está tão bem assim, você sabe, ora por ele. O Evangelho vai transformar a vida dele. O Evangelho transforma. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo não usou a sua própria sabedoria. Ele colocou a sua sabedoria de lado. No versículo 12 ele fala assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse que? Crucificado. Sabe o que eu entendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós não precisamos viver na fé cristã usando de meios para nos promovermos, mas isso existe um único meio para que a glória de Deus apareça, que é a cruz. No século XIX havia um homem. Ele entrou numa igreja, ele sentou, ouviu exatamente uma mensagem linda, tremenda, e ele disse o seguinte: que palavra que esse pastor trouxe, que palavra maravilhosa desse pastor aqui, prega demais, ele é um bom pregador. Noutra semana ele foi numa outra igreja. Quando ele chegou, encontrou o pastor pregando a mensagem, e quando ele terminou a sua mensagem, aquele mesmo homem disse o seguinte: que tremenda mensagem que o pastor trouxe. Ele conseguiu mostrar, ele conseguiu trazer a clareza do Evangelho, ele conseguiu mostrar a cruz de Cristo, ele conseguiu trazer a essência do cristianismo, a essência do Evangelho. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo pregador? A diferença do primeiro é que ele apenas se apresentou como um bom orador, como uma boa pessoa que sabe falar. Mas o segundo pregador, ele mostrou que a glória da pregação não está na pessoa que traz a mensagem, mas a glória da pregação do Evangelho está em revelar a glória de Deus. Havia uma criança. Ele viveu durante muito tempo em uma comunidade. E essa criança, todas as vezes que a mensagem que o pastor vinha trazer a mensagem, esse pastor era um pastor muito alto. Atrás dele havia uma cruz. Suponhamos que essa cruz estivesse aqui mais abaixo. Essa criança, durante toda a sua vida, durante todo aquele período que ele viveu naquela igreja, nunca conseguiu enxergar a cruz que havia por detrás do pastor, por detrás do líder. Depois de muitos anos, apareceu um pregador baixinho, assim que ele chegou no púlpito, ele começou a pregar o Evangelho. Aquela criança ficou tão impressionada. Ele falou assim: mamãe, eu vi alguma coisa. Meu filho, o que você viu? Eu vi uma cruz. Ah, meu filho, essa cruz está sempre aí. Não, eu vi a cruz. Mamãe. Quando aquele pastor chegou, ele começou a pregar. Eu vi a cruz atrás dele. Meu filho, você
Se você canta, se você prega, se você dança, se você faz não sei o que, qualquer coisa, meu irmão, deixa a cruz de Cristo aparecer na tua vida. Deixa a cruz de Deus aparecer na tua vida. Eu tenho dito que o evangelho é simples. O evangelho é arroz com feijão. Arroz com feijão, ovo. É simples. Você não precisa frescura. Não seja fresco com o evangelho. Não invente moda com o evangelho. Deixa a cruz aparecer na tua vida. Eu pessoalmente todos os dias tenho procurado. Tenho errado, mas tenho procurado que a cruz de Cristo apareça na minha vida. E o convite dessa noite, o primeiro convite dessa noite é: deixe a cruz de Cristo aparecer na tua vida, para que a glória não seja sua, mas a glória seja dele. Meus queridos, esse era o desejo de Paulo. Paulo, ele se avantejava, ele era o mais sábio na sua época. Ele era um rabi, mas ele entendeu que tudo aquilo que ele estudou para nada vale. Ele colocou de lado todo o seu título, o teu diploma de doutorado, o teu diploma de mestrado, o teu diploma de bacharel, de licenciado. Sabe alguma coisa? Para nada vale. Apenas ele vai valer quando você entender que você não é nada, você não é ninguém. A glória de Deus precisa aparecer na tua vida. A sabedoria que Paulo está falando não é uma sabedoria humana, aquela sabedoria que os gregos se avantajavam. Eles chegavam nas grandes arenas e eles mostravam o seu conhecimento, o seu saber. Sabe como é que era? Eles chegavam e disputavam. Eles falavam o seguinte: vamos ver quem mais sabe falar, vamos ver quem mais consegue atrair multidão. Você não pode atrair multidão através da tua voz. Você não pode atrair multidão através do instrumento musical que você toca. Você não pode atrair multidão através dos teus talentos. Mas você precisa atrair multidão através daquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Porque não é você que vai aparecer, é a glória de Deus que tem que aparecer na tua vida. Isso que é o evangelho. Por isso que eu falo que o evangelho não, o cristianismo não é uma religião. Não é uma religião. Se você é evangélico, eu quero dizer para você que esse nome, esse rótulo é pejorativo para você. Se alguém te chamar de evangélico, fique triste, chore. Fala o seguinte: que eu não sou evangélico. Você é filho de Deus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, através da qual foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o teu nome, esse é teu nome. Paulo, ele chegou fraco, ele chegou tremendo. No versículo 4 fala que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Ele não precisou dizer o seguinte: olha, eu vou ficar aqui 2 anos, eu tenho que usar métodos para atrair as pessoas, eu tenho que atrair métodos, eu tenho que fazer bem para as pessoas, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que dar lanche, eu tenho que pagar lanche, eu tenho que fazer não sei o que. As pessoas precisam ser meus amigos. Não. Paulo não precisou falar isso. Paulo não precisou fazer isso. Não, eu tenho que convidar o pastor para vir na minha casa, eu tenho que convidar as pessoas para vir na minha... Paulo não foi necessário. Paulo não precisou fazer isso. Ele não queria isso. Ele não queria aparecer diante das pessoas. Você já imaginou se Paulo aceitasse a honra, a glória
seria uma tristeza. Mas Paulo, ele decidiu: eu não quero estar no pódio, eu não quero estar no pedestal, eu quero estar aqui embaixo, eu quero me humilhar, eu quero fazer com que as pessoas conheçam e entendam que o cristianismo é algo simples, não é o homem que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas sim é o Espírito Santo. A sabedoria em que Paulo está dizendo aqui, a sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus em que Paulo está falando, é uma sabedoria que foi desprezada, é uma sabedoria que foi ignorada. Quem foi essa sabedoria então? Quem é essa sabedoria? Esta sabedoria é Jesus, que foi negada pelos intelectuais da época. O versículo 6: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios outrora oculta, a qual Deus preordenou. Paulo está dizendo o seguinte: que essa sabedoria que eu estou falando para vocês, essa sabedoria que esteve desde a fundação do mundo oculto, para que o ser humano pudesse se encontrar com Deus. Essa é a sabedoria. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: se existe uma honra, uma glória, se existe alguma coisa que nós precisamos nos exaltar, não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua sabedoria, não se glorie o homem nas suas obras, mas sim, se existe uma coisa em que todos nós precisamos nos gloriar, é em conhecer a Deus. Assim diz Jeremias: glorie-se no Senhor, glorie-se em conhecer ao Senhor. Essa sabedoria foi a sabedoria oculta desde a antiguidade, e Paulo fala que essa sabedoria veio, essa sabedoria que os intelectuais não conseguiram entender, não conseguiram perceber, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Você só vai conseguir compreender as coisas de Deus através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o meio pela qual você entende as coisas espirituais. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe, o nosso Senhor foi crucificado por quê? Porque os homens daquela época não entenderam. Os homens daquela época não entenderam a sabedoria que está acima de toda filosofia, de toda sofia, de toda sabedoria humana. Eles não entenderam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os gregos não entenderam. Os gregos buscam sabedoria, mas eles não entenderam a melhor sabedoria da humanidade, que é Cristo Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus que foi revelada. Agora presta atenção comigo, o versículo 9. Você pode colocar na tela o versículo 9. Você já ouviu acerca desse versículo?
diz o seguinte. Eu vou começar a ler o versículo 8. Diz assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ponto e vírgula. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto tem sido usado para fazer o quê? Para levar a igreja a um triunfalismo. Tem sido usado para dizer o seguinte: que Deus vai dar aquilo que você quer, a tua casa própria. Minha casa é minha vida. Deus vai dar aquilo que você quer, aquele carro novo, Deus vai dar. Pisa na cabeça do diabo, porque o diabo não sei de onde inventa um monte de coisa. Mas na verdade, a sequência desse texto está dizendo o seguinte: que aquela sabedoria, Paulo está dizendo, aquela sabedoria que vocês negaram, aquela sabedoria que vocês não entenderam que é a sabedoria de Deus, ela foi mencionada em Isaías 64, versículo 4. Essa sabedoria foi anunciada, essa sabedoria é Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, você ou a igreja, nós começamos a experimentar coisas grandes. Mas qual é a condição? Quando nós amamos, é para todos aqueles que o amam. É para todos aqueles que o amam. Você não tem uma vida de compromisso com Deus, não vive uma vida correta, não tenta viver uma vida correta. Vamos tentar aliviar. Não tenta viver uma vida correta. Aí você leia logo de manhã, quando antes de você sair da tua casa, você enfrentar uma segunda-feira assim de muitos demônios na estrada. Aí você fala já, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no meu coração. É o que Deus tem para mim. O que Deus tem para você? O que Deus tem para você é Jesus. Você já conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nessa noite eu creio que Jesus, Ele quer se aproximar, que Jesus quer atrair algumas pessoas que estão reunidas nesse lugar. Não é através das minhas palavras, nem através dos louvores, nem através da dança, mas é através da presença do Espírito Santo. É necessário que tenhamos um encontro real com Ele. É necessário que reconheçamos a nossa ínfima miserabilidade, condição como humanos. É necessário que você entenda que você não é nada. Em Angola tem uma música que diz assim: você não é nada, você não é ninguém. Você não é nada. E foi a música que nós cantamos. Você não é nada. Você apenas pó. Nós somos pó. Nós vamos voltar na terra. Nós vamos voltar. Será que você pensa que as pessoas vão se lembrar de você durante 100 anos? Não vão se lembrar. Não vão se lembrar de você durante 100 anos. As pessoas vão se esquecer de você. Sabe por quê? É que as pessoas que te conhecem também vão morrer. Por isso que as pessoas não vão se lembrar de você. Os filhos que estiverem depois de 100 anos não vão se lembrar de você. Talvez o teu trisneto vai dizer assim: então, tinha alguém que viveu lá em Araponga, que frequentava uma igreja, era um
homem é temente. Vai passar 5 anos, vai se esquecer de você. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós somos humanos, nós precisamos da graça de Deus. Precisamos que a graça nos alcance. Precisamos que o amor de Deus nos aconchegue. Precisamos reconhecer que nós não somos nada. Precisamos dessa graça, desse amor. Precisamos desse Cristo. Mas Deus, Ele revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas, Ele faz o quê? O Espírito, Ele vasculha. O Espírito, Ele começa a descobrir o nosso porão, os porões do nosso coração. Ele começa a trabalhar nos porões do nosso coração. Se o Espírito prescruta as profundezas de Deus, quanto mais as profundezas dos nossos corações. Ele é capaz de fazer isso. Ele faz isso de uma maneira em que você não vai conseguir entender. Talvez enquanto o Evangelho está sendo pregado, você está dizendo o seguinte: eu preciso mudar. Como eu tenho sido um pai ruim? Como eu tenho sido uma mãe ruim? Como é que eu tenho sido um mau gerente? Eu tenho faltado respeito às pessoas que têm estado comigo. Eu não honro ele como pessoa, não trato as pessoas como pessoa. Eu faço discriminação. Oh Jesus, muda o meu coração. Ele pode mudar. Ele é capaz de mudar, porque o Espírito de Deus, Ele prescruta os nossos corações, Ele mexe nas profundezas do nosso coração. E se o Espírito de Deus está tocando no teu coração, não resista. Não é através das minhas palavras, mas não resista. Se entregue a Ele. E Paulo fala assim, que nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito. E esse Espírito chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que nos guarda, nos orienta, nos consola, nos guia. É o Espírito que nos sustenta. É o Espírito que sempre está conosco. Se existe um momento difícil da nossa vida em que nenhum ser humano consegue consolar o outro ser humano, é o momento em que nós perdemos os nossos entes queridos. O Espírito Santo, Ele faz coisas tremendas nas nossas vidas. Ele nos consola, Ele nos restaura. Quando o casal pega um dos seus cônjuges e fala o seguinte, que eu não consigo, como é que eu vou viver? Ele que ela começa, ou ela começa a se espernear, eu já não vou conseguir mais viver, eu já não vou conseguir mais viver sem você. Mas depois de 3 meses, ele começa a ter força. Sabe por quê? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Depois de 1 ano, é o Espírito Santo. Mas naquele dia, fala o seguinte, eu já não consigo mais viver sem você. Quem faz isso? Quem transforma? É o Espírito Santo. Nenhum ser humano consegue convencer, nenhum ser humano consegue consolar o ser humano nesse momento difícil da vida humana. É o Espírito Santo que consegue restaurar. Por isso nós precisamos dar valor ao Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo. Não existe pessoa mais especial. Um dos momentos mais críticos que eu já vivi na minha vida, nem o meu pai, nem a minha mãe, nem ninguém, nem o meu melhor amigo, nem o meu melhor amigo. Aí você pode dizer o seguinte, mas será que você tem o melhor amigo? Eu tenho o melhor amigo. Eu tenho o melhor amigo. Nem ele conseguiu me consolar. A única pessoa que conseguiu restaurar em todos os momentos da minha vida foi o Espírito Santo. E nós precisamos resgatar essa valorização no meio da igreja. Eu sei que nós valorizamos, geralmente a igreja valoriza mais naquele momento do fogo. Ah, o Espírito Santo. Como disse?
quando você cai, quando você tem aquele momento de êxtase, aí você começa a falar o Espírito Santo. Em alguns momentos nem sempre. Mas sabe como é que, em que momento é que eu posso dizer, em que momento nós podemos dizer que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa na tua vida? O momento em que você está entre a espada e a parede, está entre momentos decisivos da sua vida, em que você precisa decidir algumas coisas sérias da sua vida, e você dá valor àquele cara que está dentro de você. Você fala o seguinte: só existe você. O momento em que nós precisamos decidir momentos difíceis, momentos em que podemos decidir assuntos fundamentais na família, no trabalho, em todo lugar onde nós estivemos. Nós falamos o seguinte: a única pessoa que pode me dar uma direção é o Espírito Santo. O Espírito Santo apenas não é necessário quando nós queremos promover aquele momento de êxtase. Quero dar uma notícia para você: que ele não precisa de promotor, ele mesmo se promove. Ele não precisa de alguém fazer uma agenda para ele. O Espírito Santo, será que tem como você agir lá nos seus abertos do culto? Ele não precisa. Vamos fazer o seguinte: vamos manipular uma cura, vamos manipular uma manifestação do poder de Deus. Ele não precisa disso. É tudo sabedoria humana. A sabedoria de Deus consiste em você colocar em primeiro lugar, dizer o seguinte: tudo está na mão de Deus e Ele sabe melhor fazer. O mais importante é que nós precisamos honrar a Ele em todos os momentos, fazer com que a glória não seja minha, mas sim a glória seja do Senhor. Versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Lhes são loucura por quê? Porque ele não consegue entender. O ser humano não consegue entender. O homem natural não consegue entender. Só será necessário quando nós nos dispormos na presença de Deus, entendermos aquilo que Ele tem para nossas vidas todos os dias. O homem natural jamais compreenderá a sabedoria divina de entender que Deus cravou o seu Filho no madeiro, aonde ressurgiu a esperança da humanidade. Isso é loucura. Dizer que um homem teve que morrer, teve que ser sepultado, depois teve que ressuscitar. Isso aqui é loucura. É loucura. O que? O homem morreu. O homem morreu lá na cruz, foi sepultado, depois ressurgiu, depois subiu. Não, vocês são malucos, vocês não têm juízo. Isso não cabe à mente humana. O ser humano não consegue entender isso, mas apenas conseguimos entender através do Espírito de Deus. Ele é que nos convence. A sabedoria, o conhecimento humano, apenas ele faz o quê? Ensoberbece. Quando você estuda demais, aonde você estiver passado, olha, eu tenho meu doutorado, eu tenho os meus diplomas, tenho isso, tenho aquilo. A sabedoria, o conhecimento humano incha. Ele enche e ensoberbece, a ponto de o eu humano falar mais alto. Porém a sabedoria, a qual essa sabedoria de Deus nos chama a sabedoria da esperança. A sabedoria da esperança, ela é mais sábia. Sabe por quê? Porque ela trouxe esperança para toda a humanidade. A humanidade estava caminhando num abismo, mas ele chegou.
Ele trouxe a esperança, Ele trouxe uma nova esperança para toda a humanidade. Por quê? Porque Ele foi simples, Ele caminhou nessa terra, Ele brincou com as pessoas, Ele ensinou, Ele caminhou com as pessoas mais humildes. A Bíblia nos ensina que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecador por causa de nós, por causa de toda a humanidade, para que nele fosse feito justiça de Deus. Em Jesus, aonde a justiça de Deus se consumou. Então não tem como nós dizemos o seguinte: que os meus diplomas, com os meus títulos, tudo eu consigo entender, alcançar a face de Deus, alcançar a Deus. Você não consegue, você só consegue através de Jesus. O segundo convite dessa noite é o convite de nos entendermos que por mais que você estude, por mais que você faça qualquer formação, você precisa entender que existe uma sabedoria que está acima de tudo, que essa sabedoria é maior que o teu professor que é PhD, é maior que todos. E essa sabedoria você precisa revelar em todo lugar onde você estiver. Como é que nós revelamos essa sabedoria? Com simplicidade. Você não precisa chegar no teu local de trabalho logo pela manhã, dobrar o teu joelho, você chamar atenção para as pessoas. Não precisa. Você não precisa chegar lá já logo pela manhã. Não precisa. Aquilo que você é aqui, as pessoas vão saber. Por quê? O verdadeiro conhecimento não está nas palavras bonitas que você fala, mas sim está em aquilo que você revela. Talvez você pode dizer o seguinte: tem sido difícil revelar na minha vida. Vai tentando. Eu também tenho feito o possível. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar. Por mais que as pessoas te apontam: você faz isso, você faz aquilo. Não tem problema. O vencedor não é aquele que chega na meta, mas sim aquele que todos os dias procura não desistir. Todos os dias procura chegar ao alvo, à meta. Dizer o seguinte: eu vou chegar, porque o meu alvo é Cristo. Vou subindo a um lugar mais alto. Já desisti de andar sozinho, e os meus olhos veem um caminho. Que é esse caminho? É Jesus. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme. Eu estou firme neste caminho. E nesse caminho, sabe o que é necessário? É necessário queimar as pontes. Assim diz essa canção: que mal eu sei cantar. Nós precisamos queimar as pontes. Para quê? Para você já não mais olhar atrás. Você caminhar onde? Para o alvo. Quem é o teu alvo? É Cristo. Quem é a tua sabedoria? É Cristo. Vai tentando, que amanhã você chega lá. Amanhã chegamos lá. Pois quem conheceu a mente de Deus? Quem conheceu a mente de Deus? Quem conheceu a mente de Deus? Quem conheceu o conhecimento de Deus? A ponto de chegar e dizer o seguinte: eu quero ajudar Deus. Ninguém.
Paulo termina dizendo o seguinte: olha, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu fui estudando um pouco assim, entendendo. Parece que Paulo no final ele tenta desconversar um pouco. Mas sabe o que Paulo está querendo nos ensinar? Está querendo nos ensinar o seguinte: que com essa mente nós conseguimos raciocinar as coisas terrenas. Mas para que possamos raciocinar as coisas do alto, precisamos ter a mente de quem? De Cristo. O terceiro convite nessa noite é: todos os dias que você acordar, peça a mente de Cristo, para que você possa pensar as coisas de Deus, para que você possa entender as coisas de Deus. A mente de Cristo. A palavra de Deus nos ensina através de Paulo que nós somos a carta viva, nós somos a carta ambulante, aquela que todo mundo começa a ler. Se nós tivermos uma mente de Cristo, as pessoas vão conseguir ler com claridade, com clareza, aquilo que você está a pensar. As pessoas não vão conseguir ler a tua vida através dos teus pensamentos. Tudo que você pensa. Alguém disse o seguinte uma vez: que tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você pensa, as pessoas vão descobrir na tua maneira de falar, na tua maneira de ser, na tua maneira de agir. Se você lê muito sobre história, se você é formado em história, formado em geografia, formado em matemática, seja o curso que você fez, é fácil as pessoas descobrirem que você é formado naquela área, porque você fala com propriedade. As pessoas vão ler isso em você, as pessoas vão ver isso em você. E para que isso seja necessário, para que isso seja possível na nossa vida cristã, é necessário que tenhamos uma mente de Cristo. O terceiro convite é: vamos buscar, como igreja, ter a mente de Cristo. O homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, Deus nessa noite está querendo nos convidar como igreja. Primeiro, abrindo aspas, a fazermos o quê? A não deixarmos de estudar. Isso não quer dizer que nós temos que ignorar o ensino. Não, você precisa estudar. Eu encorajo você a estudar. Você precisa estudar. Por quê? Deus vai usar a tua formação. Deus vai usar a tua formação. Deus está precisando de você. Com a tua formação você vai muito mais além do que você pensa ou imagina. Se você não estudar, você vai cometer muitos erros. Mas se você estudar, você vai cometer poucos erros. Por isso que a formação é necessária. A formação é necessária. Concluindo com a minha mensagem nessa noite, eu poderia dizer para toda a igreja que é necessário nós entendermos que a graça foi derramada a toda a humanidade. A graça de Deus se manifestou salvador a toda a humanidade. Se manifestou salvador. A graça que Jesus, a sabedoria que Jesus se manifestou, para nós entendermos que é tudo graça. O cristianismo,
O Evangelho não é uma religião, ele é uma pessoa e é a sabedoria de Deus. E se é sabedoria de Deus, é tudo de graça. É tudo de graça. Que o Senhor nessa noite possa nos ajudar, o Senhor possa nos incentivar a entendermos que o Evangelho é o poder de Deus. Ele salva, transforma. Se o Evangelho não transformar, jamais existirá o melhor método de transformação do ser humano. Se o Evangelho não transformar a vida, as nossas vidas, jamais existirá outro meio de transformação do ser humano. Que Deus nessa noite possa nos ajudar a nos entendermos essas palavras. É com temor e tremor que eu estou gaguejando, tentando trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para que a igreja pudesse entender. O que Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto? Qual é o fundamento? O fundamento é que a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Por isso, que Deus nessa noite possa abençoar a sua igreja cada vez mais. Amém? Você pode se colocar em pé? Eu gostaria de convidar o Ministério da Música. Se porventura durante essa ministração, essa exposição daquilo que Deus colocou no coração de Paulo, é escrever para a igreja de Corinto, você se sentiu tocado a entender a tua miserabilidade, a tua pequenez, a tua incapacidade, a tua ínfima capacidade, a tua medíocre capacidade de poder se aproximar de Deus, e que você não é nada sem Ele, e que nessa noite você possa ter um encontro com Ele. Fala para Ele: Jesus, toma minha mão, me ajuda, eu quero ser totalmente seu. E se ao explicar, nesse período em que estávamos falando desse princípio, você foi tocado na necessidade de o Espírito Santo desfazer os porões da tua alma, os porões do teu coração. Fala assim: Jesus, eu sou um homem muito orgulhoso. Se o meu pai e a minha mãe não fazerem aquilo que eu quero, eu brigo com eles. Me ajude, Jesus, a mudar. Então o Evangelho é simples. Não precisa de frescura. Você sozinho no teu lugar se acerta com Ele e fala assim: Senhor Bolsonaro, eu preciso de você. Eu não preciso persuadir você. Eu não sei fazer isso, não sei fazer apelação emocional, não sei, não aprendi, não tenho técnica. Mas aí onde você está, você pode falar com Ele: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Pai, nessa noite, Pai, nós somos gratos pela Tua presença nesse lugar, porque Tu és tudo nas nossas vidas. Tu és tudo nas nossas vidas. A sabedoria humana, ela é ínfima. A sabedoria humana é pequena. A sabedoria do Senhor nos ensine nessa noite, Jesus, a entendermos a sabedoria do Senhor, a vivermos essa sabedoria todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Enquanto você canta essa música, vai falando com Ele, vai conversando com Ele, e que Ele toque o teu coração e transforme a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.
És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, o meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu moro. Sem tua presença eu moro. És meu, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu vou. Sem tua presença eu vou. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. E a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é por Deus. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. E a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Pai, nessa noite nós louvamos. Espírito Santo, restaura nossas vidas como igreja, Pai. Restaura a tua igreja nessa noite, Deus. Perdoa-nos, ó Deus, tantas falhas que nós temos cometido, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por tantos momentos que nós acusamos os nossos irmãos. Tantos momentos que nós falamos, Pai, que eu não vou conseguir mudar. Eu não vou conseguir, estou tentando. E nós não entendemos que não somos nós que nós mesmos nos transformamos. E o Senhor que está só. Por isso pedimos a sabedoria que foi revelada. Sabedoria espiritual, a sabedoria da esperança.